Meus irmãos, enquanto eu gravava a primeira parte, ou a introdução desta lição, quando eu ia voltar para gravar a segunda parte, eu fui surpreendido por uma ligação de Londrina do meu sobrinho. E a informação é que eu tenho uma irmã de 67 anos que ela está entubada com 75% dos pulmões comprometidos, e o marido dela já voltou para casa por conta da Covid, ele está se recuperando em casa, mas ela está internada. E tenho também um irmão que está com suspeita de Covid. Como essa lição ela fala sobre a questão da cura, eu fiquei muito emocionado agora há pouco, eu não sabia se ia voltar a gravar. Mas eu gostaria de... Talvez eu não faça os outros... as outras partes, todas elas, eu acho que vou fazer um resumo, por conta da minha condição. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos e no final orarmos juntos. Deus é o Deus da cura, Deus da libertação, a Ele pertence a vida e a Ele pertence a morte, pois as chaves de vida e morte, tudo aquilo que estão longe do nosso apego, tudo aquilo que está longe do nosso alcance, pertence ao nosso Deus. Mas gostaria de compartilhar ainda com os irmãos uma parte dessa lição aqui. Farei daí, apenas mais esse bloco aqui, o fechamento, tá certo? A cura divina na Bíblia. Aqui fala sobre a questão do Antigo Testamento, como era a questão da saúde. Devemos entender que os irmãos do Antigo Testamento, lá quando foi escrito esta palavra, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, sobre a questão da obediência, sobre a questão do Deus que sara, eles estavam em um deserto, eles estavam em um lugar que eles não tinham médicos, não tinham acesso a hospitais, isso não tinha naquela época. Mas eles tinham um Deus que poderia suprir tudo aquilo que eles precisassem, né? As dificuldades, os anseios. Eu estava vendo aqui o nosso irmão Han George Browner. Esse irmão, ele é um alemão, um teólogo alemão de 1941, e ele escreveu uma obra muito importante que eu gostaria de ler para os irmãos. Ele escreveu assim: se contudo atentar para as instruções de Javé e guardar todos os seus estatutos, Javé, ou Jeová, se revelará ao seu povo como médico. Em essência, Javé não é aquele que envia doenças e pragas, mas o que deseja e pode curar. Então, o desejo do nosso Deus é curar o povo. O desejo do nosso Deus é fazer com que o povo tenha saúde, tenha liberdade para cultuá-lo, para adorá-lo. E ainda diz mais, nesse comentário sobre Êxodo capítulo 15, versículo 26, quando fala exclusivamente do Deus que sara, ou Jeová Rafá. Acredito que os irmãos já tenham ouvido falar. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor que te cura, ou o Senhor que te sara. Diz ainda assim: eu, Javé, sou teu médico. Significa que o atributo de quem cura cabe apenas a Javé. A reivindicação de Deus em ser o único que cura encerra a intimação de rejeitar todas as divindades, feitiçarias e magias alheias. Então, Deus se colocou como aquele que cura, aquele que liberta, aquele que é o médico do povo. Então, meus irmãos, no passado, imagina que em um deserto, onde você não tem muito acesso às coisas, lembrem-se que o povo reclamava por causa de água. Nesse texto, um pouquinho antes, se vocês voltarem um pouquinho à leitura, esse texto de Êxodo, capítulo 15, vocês vão ver que eles estavam passando por uma tormenta, uma confusão lá, porque não tinha água, e já começaram a murmurar. Então, a murmuração, ela traz doenças. Então, quando você murmura, você traz para você, sabe,
algo amargo, tão amargo que aquelas águas eram amargas. E Deus providenciou uma saída para Moisés e para o povo, fazendo com que aquelas águas se tornassem águas doces. Então, se obedecermos a Deus, se fizermos aquilo que o Senhor nos pede, Ele nos dará a beber água doce. Agora, se continuarmos na murmuração, na tristeza, ou até mesmo em ambições que não estão de acordo com a palavra de Deus, nós acabamos trazendo amargura para o nosso coração. E essa amargura é uma doença, meus irmãos. Então, as doenças, às vezes, elas são consequências do pecado, lá do pecado de Adão. Então, quando as doenças entraram, mas são também consequências dos nossos atos, né? Então aqui nesse tópico fala sobre a questão da saúde no Antigo Testamento, né? Então Deus cuidou muito sobre a questão da alimentação, né? Deus projetou tudo que eles poderiam comer, tudo que eles poderiam beber ou comer ou se alimentar. Tinha uma dieta específica para eles, né? E tinha a questão também da higiene, toda a higiene. Então, para os dias de hoje, nós também devemos levar em consideração isso. Eu coloquei aqui 3 coisas para cuidarmos da nossa saúde. A alimentação, que deve ser uma alimentação balanceada, não podemos exceder o açúcar ou o sal. Sabemos que tudo que pode acontecer, se nós passarmos à frente disso, o exagero ele traz transtornos para a nossa vida. Então, a alimentação, a higiene e o sono. O sono, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós acabamos dormindo pouco e para muitos isso aí é um veneno muito forte. Então, sono, alimentação e higiene são coisas que nós hoje devemos tomar muito cuidado para que possamos ter uma saúde boa diante de Deus, diante do povo e diante da igreja, que é para isso que nós vivemos, servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos. Então, a questão da prevenção, né, seria a questão da higienização, da alimentação, né, e do sono, tá? A questão do Novo Testamento, Jesus veio para salvar o homem, para salvar o aflito, para curar a alma amargurada, mas ele encontrou muitos doentes e feridos no meio do caminho. Então ele veio para curar, veio para trazer esta bênção. E nós vimos aqui nesse tópico que isso fala sobre obediência. Então, quando nós somos obedientes a Deus, nós nos submetemos à sua autoridade, submetemos às suas ordenanças. E quando eu falo submeter a Deus, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas acham, estou me submetendo a Deus, estou fazendo o que Deus quer, mas não acata o que o seu pastor está pedindo, o que o seu pastor está dando como caminho. Porque Deus colocou as pessoas, meus irmãos, com o cajado à nossa frente. Se você está debaixo do cajado do seu pastor, respeite-o. Sabe? Você tem os seus limites. O seu limite está em ouvir a palavra do Senhor através do ungido dele, do pastor. Nós temos, na nossa igreja aqui no Distrito 4, nós temos a alegria de ter o pastor Miguel, um grande teólogo, eu o respeito muito, não o conheço assim nos detalhes, mas o pouco que eu o conheço, quando converso com ele, quando o ouço falando, nós vemos que ele é um grande teólogo, uma grande pessoa. Todos os homens têm defeitos, meus irmãos. Eu tenho, o pastor tem, você tem, mas nós não devemos olhar para defeitos de ninguém. Devemos entender que nós servimos a Deus, estamos servindo a Deus na Assembleia de Deus, no Distrito 4, estamos respeitando o nosso pastor, né? O pastor Miguel está à frente, temos também o evangelista Fábio, que é o nosso pastor também local, ele que nos orienta, e nós devemos obediência. Então, esse tópico ele fala sobre a questão de obediência. Obediência à palavra, obediência aos nossos pastores, obediência aos nossos líderes. Só assim teremos uma saúde espiritual, e tendo saúde espiritual, Deus nos dará discernimento para termos saúde física e mental. Amém? Então, passando para frente aqui, eu quero fechar já nesse tópico, nesse quadro, os outros tópicos, talvez vai ficar um pouquinho mais
mais pesado aí a questão do vídeo, mas a cura divina como parte da salvação, né? A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus, né? Então aqui fala sobre a reconciliação, né? A reconciliação do homem com Deus. Então a morte vicária de Jesus, a questão dele ter se entregado por nós, é para nos reconciliar com Deus. Nós devemos entender bem isso, que foi um alto preço pago pela nossa salvação. E a cura divina ela está incluída nisso aí. Ele se entregando na cruz do Calvário, ele fez a expiação pelos nossos pecados e levou sobre ele próprio as nossas enfermidades e as nossas dores, que está lá em Isaías, quando nós lemos no início desta lição. Meus irmãos, fazendo o fechamento desta lição, nós vemos sobre a questão da cura divina e os desafios atuais, né? Nós lutamos contra enfermidades, contra as doenças, contra o sofrimento humano, e nós sabemos que tudo isso, meus irmãos, nós temos que passar aqui, não tem como a gente correr disso. Nós estamos passando uma pandemia terrível agora. Muitas pessoas estão desanimadas. O meu próprio vizinho me disse outro dia que está desanimado. E eu disse a ele, rapaz, não desanime, não. Você não está sozinho nessa luta. Todos nós estamos lutando, né? E isso vai passar. Isso vai passar. O que nós temos que fazer é estarmos na presença de Deus, nos cuidando, certo? Mantermos a distância correta, usando o álcool gel, usando a máscara. E, meus irmãos, respeitando Deus e respeitando as nossas autoridades aqui, as nossas autoridades, né? Se os médicos, se os cientistas dizem para fazermos assim, então vamos fazer dessa maneira, porque nós devemos respeito a essas autoridades também. E nós devemos entender que nós podemos sim, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, crente não pode ficar doente. Não, todo crente, meus irmãos, ele é composto do mesmo organismo que todos os seres humanos aqui. Não é porque é crente que não está sujeito a uma doença. Não é porque é crente que não está sujeito a percalços, né? As lutas, os problemas vêm, né? Os próprios discípulos tiveram muitos problemas lá no início da era cristã, no início. Lembra que eles eram açoitados, eles eram perseguidos, mas em tudo eles eram vencedores porque acreditavam naquilo que pregavam, né? Então nós devemos continuar firmes, buscando a Deus, sabendo que é nele que temos crido, é nele que esperamos, né? É nele que estão as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos anseios, e é para isso que vivemos, meus irmãos. Eu gostaria de fechar então, concluindo que Deus ele cura, ele liberta, mas é da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. Lembra de Naamã? Naamã queria ser liberto, queria ser curado da lepra de uma maneira espetacular, de uma maneira que ele esperava. Talvez queria ser recebido com pompas, queria ser recebido com palmas, ou com cornetas, ou trombetas, ou que o profeta iria, o Eliseu iria, no caso, o profeta Eliseu iria talvez estender a mão sobre ele, fazer uma oração, dar um estrondo, de repente ele ser curado. Talvez na cabeça dele era isso que ia acontecer. Mas não. Deus falou para o profeta, pede para ele se banhar 7 vezes no rio, até aqui, ó, né? 7 vezes no Rio Jordão, 2 Reis, capítulo 5, de 10 a 14. Então, meus irmãos, nem sempre é como nós queremos, mas sempre é como Deus permite que seja. Amém? E, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo possa falar melhor através do Espírito Santo, através da ação poderosa de Deus. Deu quase 15 minutos, eu achei que eu ia encerrar com 5 esse bloco, esse fechamento, mas eu gostaria de orar com os irmãos e pedir a Deus que nos guarde, que nos livre. E daqui a pouco, né, teremos os cultos, né, deste domingo. Alguns já se iniciaram,
Já são 10 horas, já se iniciaram. Creio que muitos irmãos já estão participando da ceia e nós estaremos na parte da tarde com os irmãos participando da Santa Ceia do Senhor, levando a palavra do Senhor também. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Senhor, nós oramos por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, Senhor. A minha irmã Maria, Senhor, que está entubada com 75% dos pulmões comprometidos, meu Senhor. Meu Deus, sabemos que tu pode todas as coisas. Tenha misericórdia da minha irmã, Senhor. Tenha misericórdia também do marido dela que está com Covid, do meu irmão que está com suspeita de Covid, meu Senhor. Também intercedemos pelo irmão Miro, Senhor, que está se recuperando. Meu Deus, tenha misericórdia. Ao Senhor pertence a saúde, a cura, a libertação. Mas nós sabemos, Senhor, que nós somos apenas servos. E o nosso dever é crer em Ti. E nós cremos na Tua palavra. Que o Senhor levou sobre Ti, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas dores. Guarde o nosso coração, Senhor, o nosso sentimento, para que estejamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz a todo momento. Muito obrigado pela Tua misericórdia para conosco, que nós Te louvamos em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor. Amém.